Então vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente começou então a falar sobre práticas comerciais, lembrando que o código ele trata de práticas comerciais, que são um conjunto, né, de condutas aí que podem ser praticadas pelos fornecedores, seja antes, durante ou após a relação de consumo. Então, quando eu falo em práticas comerciais, é um conteúdo bastante extenso, que vai desde a oferta, que é o que a gente está estudando agora, como até mesmo quando nós formos estudar a cobrança de dívidas, né, inscrição dos devedores no banco de dados e cadastros, a gente está falando também de práticas comerciais. Existem dois tipos de práticas comerciais. As práticas comerciais lícitas, né, que são aquelas praticadas pelos fornecedores dentro da regulamentação legal, principalmente do Código de Defesa do Consumidor, e temos as práticas comerciais consideradas abusivas. Essas são ilícitas. Por quê? Porque elas acabam, de algum modo, violando, sejam as regras, sejam os princípios relacionados ao direito do consumidor. Então, essas práticas abusivas, elas normalmente são sancionadas, tanto na esfera administrativa, como na esfera civil, como também na esfera penal, na esfera criminal, tá bom? A primeira que nós começamos a tratar, então, foi justamente a oferta, e na última aula a gente parou falando justamente das principais características da oferta. Lembrando que a oferta é gênero e que tanto a informação como a publicidade são espécies, né, de ofertas. A informação, ela é aquela que não tem um caráter necessariamente de fomentar a venda do produto, mas muitas vezes é a partir da informação que o fornecedor ele justamente informa ao consumidor a respeito das principais características daquele produto, das suas qualidades, do seu modo de utilizar. E a publicidade, ela, além de informar, além de ter esse caráter informativo, ela também tem esse caráter de atrair, né? De atrair o consumidor, de chamar a atenção do consumidor para aquele produto ou para aquele serviço, para que assim, então, o consumidor possa adquirir, fazer uso daquele produto ou daquele serviço. Tá? A oferta com relação à informação tem uma regulamentação pelo próprio Código de Defesa do Consumidor e em algumas leis especiais também. Algumas características da oferta são obrigatórias. A publicidade, ela não é algo obrigatório. Então, o fornecedor ele não é obrigado a fazer publicidade do seu produto ou do seu serviço. É algo que ele faz de forma voluntária. Mas a gente sabe que hoje, para que um fornecedor ele tenha sucesso, né, ele tenha êxito no mercado de consumo, ele com certeza tem que fazer uso da publicidade, né? O mercado publicitário é um mercado bastante forte, justamente porque todo mundo precisa avisar, né? O consumidor precisa saber quem é que está no mercado de consumo, quem é o fornecedor que está no mercado de consumo a respeito desse produto ou daquele serviço. Né? Então, uma vez que o fornecedor faz uso da publicidade, então ele é obrigado a seguir a regulamentação prevista em lei. Tudo certo? Então, vamos continuar de onde a gente parou, que é falando das características da publicidade, perdão, da oferta. Deixa eu só abrir aqui para ver aonde eu parei. Eu estou tentando... Aqui. Me achei. Não, não me achei. Só um pouquinho.
aqui a vocês. Vocês estão vendo? Só um pouquinho, gente. Estou tentando achar. Bom, vocês estão vendo essa tela aqui, né? É que eu quero que ela fique para mim também. Achei. Ficou. Pronto. Então, vamos lá. Nós já falamos a respeito, então, da publicidade. Falamos daquela situação que vocês refletiram e responderam na aula passada. E outra característica da oferta, perdão, é que a oferta ela tem que ser clara. O que significa ter clareza? Não basta, gente, o fornecedor, ele informar as características, as informações com relação a prazo de validade, a composição, ou seja, não basta essa informação chegar até o consumidor. Ela tem que chegar de uma forma que o consumidor consiga entendê-la, consiga compreendê-la. Então, informação acessível é justamente a oferta que chega até o consumidor de uma forma clara, de uma forma compreensível. É claro que a gente toma como parâmetro nem aquele consumidor mais letrado, mais estudado, mas também a gente não pode pegar aquele que é praticamente um analfabeto. Então, normalmente, se tem como parâmetro, né, para que então a informação seja considerada uma informação clara, o homem médio, né? Então, utiliza-se ali como padrão o homem médio, e a partir desse modelo é que então o fornecedor ele pensa e ele coloca toda a informação a respeito do seu produto ou do seu serviço. Isso vale tanto para a informação com relação à rotulagem, com relação a manual de instrução, como também a contratos, como também a publicidade, a mensagem publicitária, certo? Então, esse artigo 31, esse QR Code que eu coloquei aí para vocês, é um QR Code de um artigo daquele portal Migalhas, que fala justamente sobre um julgamento do STJ a respeito de uma situação que tem tudo a ver com essa clareza da oferta, com a clareza com que se exige que ela ocorra. Tá? Então, depois vocês leiam esse artigo, ele não é muito longo, mas ele é importante aí para que vocês compreendam de forma mais adequada. Quando a gente fala, então, de interpretação extensiva, é que esse artigo 31 merece uma interpretação extensiva. Vamos ler de novo, só para a gente poder explicar para vocês. Olha lá. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas. Então, claro que as informações devem ser verdadeiras, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade, origem, olha só, entre outros dados. Esse entre outros dados, ele deixa bem claro que esse rol do artigo 31 de informações é um rol meramente exemplificativo, não é um rol exaustivo. Vai depender do tipo de produto ou do tipo de serviço. Um livro, ele não tem prazo de validade. Por quê? Porque não há necessidade de eu colocar prazo de validade para um livro, né? Porque é uma informação que não interessa. Agora, já um produto como um alimento, o prazo de validade faz todo sentido, porque daí eu sei até quando ele está bom para ser consumido ou não. Então, essas informações dependem muito da natureza do produto ou do serviço. Então, lembre-se que é um rol não exaustivo esse aí do artigo 31. E olha o parágrafo único. As informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados
oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. O que significa isso, gente? Gravadas de forma indelével. Vocês podem dizer? O que seria isso? Gravada de forma indelével? Oi? Gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? A Edmara falou modo devido. Se o produto é refrigerado, qual seria, então, o modo devido? Num produto como, pensa lá, um pacote de frango, um pacote de peixe congelado, uma lasanha congelada, uma batata em palito congelada. O que seria ter essas informações de modo indelével, de forma indelével? Dentro das normas para refrigeração e que elas não sejam apagadas. Porque como vai refrigerar, a refrigeração, ela fica molha, né? Então, às vezes, o que acontecia com as informações? Muitas vezes manchava, apagava, e aí o consumidor não tinha acesso, porque quando refrigerava, aquilo acabava borrando e impedia justamente a verificação, a análise dessas informações. Então, gravadas de forma indelével é justamente de forma que elas não sejam apagadas, não sejam borradas, não sejam dificultadas a sua verificação pelo consumidor. Ficou claro isso? Se ficou, deem um ok aí para mim. Vocês estão tão quietinhos que não dá nem para saber se vocês estão aí ou não. Ok? Edmara, pelo jeito só tem eu e você nessa sala. Ok? Tá bom. Continuando, então. Tá legal. Falando ainda sobre justamente aqui as informações da oferta, né? E isso vale também para publicidade, ali do artigo 31. A gente, observem que aqui eu coloquei uma coluna os substantivos e a outra coluna os adjetivos. Os substantivos seriam aquelas informações mínimas relativas aos produtos e aos serviços, enquanto que os adjetivos seriam aquelas qualificações exigidas pela lei em relação à oferta. Olha só, por exemplo, quando eu falo em característica, significa que as características devem estar ali presentes, quais são as características daquele produto. Mas essas características devem ser corretas, ou seja, característica é o substantivo, né, os dados mínimos, mas não basta que contenham as características, essas características devem efetivamente serem corretas, serem verdadeiras. Né? A mesma coisa com relação à qualidade. Então, tem que estar ali, ter a qualidade, mas essa qualidade tem que ser informada de forma clara, ou seja, de fácil entendimento, né? Então, quando a gente fala em informações, é justamente essa duplicidade, é esse conjunto de substantivo com o adjetivo, né? Então, é quantidade. Qual é a quantidade? É meio quilo? É 20 gramas? É 10 miligramas? Para medicamento, tem toda a diferença de 5 para 10 miligramas, né? Já para um produto maior, como, por exemplo, um frango, a miligrama não faz tanta diferença, mas as gramas já fazem.
Então, vai depender bastante da espécie do produto. Se eu estou falando de tecido, aí eu estou falando de metragem, né? Se eu estou falando de terra, eu também estou falando de metragem. Às vezes centímetros faz pouca diferença, mas um metro ou alqueire já tem toda a diferença dependendo do tipo de produto que a gente está se referindo, certo? Então, com relação à composição, também tem uma precisão, né? Quando eu falo, não ser algo muito genérico. E ser o preço. O preço, eu preciso que ele seja específico e ele seja de forma ostensiva, ou seja, de fácil percepção pelo consumidor. Então, não adianta você colocar o preço lá de uma forma que o consumidor tenha toda a dificuldade para identificar qual que é o preço daquele produto, né? Então, com relação a supermercados, a farmácias, a gente tem uma lei que autoriza que o preço não precisa estar no produto em si, pode estar na gôndola, mas também tem que ser de uma forma que facilite a identificação pelo consumidor, né? Mesma coisa com relação à garantia, com relação a prazo de validade, com relação à origem, com relação a outras informações relacionadas a esse produto ou ao serviço. E sempre, sempre, sempre em língua portuguesa, né? Ainda que seja um produto importado, né, que venha lá dos Estados Unidos, que venha do Japão, que venha da Coreia, não importa de onde vem, ele tem que ter todas essas informações principais relacionadas às suas características, à sua qualidade, ao modo de uso, enfim, tem que estar em língua portuguesa. Isso é uma exigência, é uma obrigatoriedade. O objetivo sempre é facilitar a compreensão pelo consumidor. Lembra? Não basta que tenham essas informações. Se elas não forem compreensíveis ao consumidor, elas não cumprem com a sua finalidade. Então, elas deixam de ser transparentes, elas deixam justamente de cumprir com a sua principal finalidade, que é esclarecer o consumidor e fazer com que ele possa formar a sua convicção sobre consumir ou não consumir aquele produto ou aquele serviço, e mais, consumir de forma correta, tá bom? De modo que não lhe cause prejuízo, seja prejuízo de ordem econômica, seja prejuízo à sua saúde, né, ou à sua segurança. Tudo bem? Ainda com relação sobre ao conhecimento, né, da oferta pelo consumidor, nós temos algumas especificações aqui lá no artigo 33. O artigo 33, o caput, ele vai falar da oferta ou venda por telefone ou reembolso postal. Sempre que for, então, a oferta for por telefone ou reembolso postal, né, então aqui é obrigatório o nome do fabricante e o endereço na embalagem, na publicidade, em todos os impressos utilizados na transação comercial. Isso é obrigatório ali, justamente para que o consumidor possa identificar se ele precisar exercer seu direito de arrependimento, ou se esse produto vier com algum vício, e ele queira, então, entrar em contato com o fornecedor, isso tem que ser facilitado para o consumidor. Professor, e nos casos em que o preço da gôndola não se refere ao produto que está ali, que tem preço maior, é mesmo cabível pelo consumidor exigir que ele seja adquirido pelo preço da gôndola? Sim, se houver discrepância disso entre o preço que está na gôndola e o preço que efetivamente passa na máquina lá no leitor, prevalece o preço mais vantajoso para o consumidor, tá? Então, havendo diferença, prevalece sempre aquilo que for mais vantajoso para o consumidor. O parágrafo único do artigo 33 proíbe a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Então, vamos imaginar que você entra em contato lá com a sua operadora de telefone celular para você fazer uma reclamação. E aí você liga, e não liga no 0800, você liga, você está pagando. E aí o que acontece?
ao invés de passar diretamente para o setor, para que você possa resolver o seu problema, fica ali aquelas gravações te oferecendo serviço, te oferecendo produto, e aí você acaba, e você está pagando por aquilo, né? Então, quando a chamada ela for paga pelo consumidor, é proibido que se faça esse tipo de oferta de publicidade, tá? Porque você está pagando e você daí não é obrigado a ficar. A Lei 10.962, ela dispõe sobre, de 2004, ela dispõe sobre a oferta e as formas de fixação de preços de produtos para o consumidor. E isso inclui, como eu já falei para vocês, a questão de preços, a obrigatoriedade é que o preço esteja no produto, mas o supermercado tem muitos itens, né? Uma farmácia tem muitos itens, então não dá para ficar colocando o preço no produto. Por isso que se autorizou, então, que se coloque o preço na gôndola. Então, existe uma lei que tem toda essa regulamentação. O que existe aqui e que eu coloquei é essa questão aqui, que hoje é muito comum o comércio eletrônico, não só que seja feita a venda por sites, mas hoje nós temos uma venda de produtos nas redes sociais. Então, seja no Facebook, seja no Instagram, muita gente vende ali produtos. E a pergunta que eu faço é se é correta essa prática de vendas pelo Instagram. Eu usei o Instagram, mas isso vale também para o Facebook, por exemplo, em que o preço somente é fornecido por direct ou pelo WhatsApp. Então, a pessoa oferece ali um produto e aí coloca assim, preço por direct ou preço por WhatsApp. O que vocês acham? Isso é válido? Isso está certo? Isso não está certo? Quero saber a opinião de vocês. Oi, Lucimene. Tá, mas eu não tô... Ok, você fala que prefere com preço. Aham. Tá. Mas além da preferência de vocês, eu quero que vocês me digam se é correto, se é legal ou não. Ou seja, não colocar o preço, só colocar lá o produto sem colocar o preço. E informar que o preço é por direct ou que o preço é por WhatsApp. É bem isso, Lucimeira. O raciocínio é bem esse mesmo. O Instagram, o Facebook é a vitrine, né? E do mesmo jeito que é obrigatório colocar o preço na vitrine, porque isso faz parte da correta informação que se é passada ao consumidor, a mesma coisa vale para vendas pela internet, seja no site, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja onde for, né? Então, a Lei 13.543 de 2017 inseriu o inciso terceiro nesse artigo 2º aqui, dessa Lei 10.962 de 2004, que trata justamente sobre formas de fixação de preços de produtos para o consumidor, e no inciso terceiro diz o seguinte: no comércio eletrônico, mediante divulgação ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres facilmente legíveis, com tamanho de fonte não inferior a 12. Certo? Então, esse inciso terceiro aqui, que foi acrescentado por essa lei 13.543 de 2017, por essa disposição aqui do inciso terceiro,
Isso vale não só para sites. Instagram também não é uma forma de comércio eletrônico, se a pessoa está fazendo uso comercial dele. O WhatsApp, o Facebook, é a mesma coisa. Então, tudo isso vale. Então, o preço é obrigatório. Então, se a pessoa usa o Instagram como negócio, como venda, né, do seu produto, seja ele qual for, ela é obrigada a colocar o preço assim que ela coloca no post, no feed, no story, seja lá onde for. E como técnica de venda, que as meninas falaram aí, é exatamente isso. Acaba afugentando o consumidor você não colocar o preço. Porque muita gente tem preguiça, né? Ela não quer ter que perguntar o preço, ela já queria que todas essas informações estivessem ali. Então, nesse sentido, não é uma boa técnica de venda não colocar o preço, além de ser ilegal, tá? E o que essa ausência de preço ocasiona aos comércios? Multa, né? Então, pode haver multa administrativa, pode haver sanção, né, de caráter administrativo, vocês podem fazer denúncias, né, para o PROCON, por exemplo. Então, ocasiona sanção de natureza administrativa, ok? Esse nãomeperturbe.com.br eu coloquei aqui para lembrá-los que quando for oferta publicitária, telemarketing, de TV por assinatura, de internet, de telefonia fixa, de telefonia móvel e de empréstimos consignados, se você não quiser receber telemarketing, né, se você não quiser receber ofertas por telefone, você pode cadastrar o seu telefone nesse site aqui, nomeperturbe.com.br. E aí, depois que você cadastrar para aquelas empresas que você escolhe, você vai ter, eles têm até 30 dias para cancelar, para não mais fazer ofertas para o número que você cadastrou lá. Isso vale para a oferta. Porque se você tiver inadimplente, eles podem, claro, te ligar para cobrar. Não pode ser uma cobrança, assim, excessiva, ligar 30 vezes por dia. Mas eles podem te ligar, só vale para ofertas, ok? Aqui, então, eu coloquei um julgado bastante pedagógico do ministro Herman Benjamin. O ministro Herman Benjamin, ele foi um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, né? E aqui ele coloca, esse aqui é um trecho desse julgado de 2009, onde ele fala assim, que a informação deve ser correta, igual verdadeira, clara, igual de fácil entendimento, precisa, não prolixa, não complexa, né? Ou escassa, ostensiva, igual de fácil constatação ou percepção, e por óbvio, em língua portuguesa. A obrigação de informação é desdobrada pelo artigo 31 no CDC em 4 categorias principais, ele coloca, né? Imbricadas entre si, ou seja, que se comunicam entre si. A primeira, informação conteúdo, que significa as características intrínsecas do produto e do serviço. Né? Então, quais são as principais características daquele produto? Se é uma roupa, qual é, por exemplo, o material daquela roupa? Né? Então, qual é o tamanho, quais são as medidas? Né? Então, essas informação conteúdo. A informação utilização, como se usa esse produto? Então, com relação à roupa, pode lavar? Pode ir na máquina? Pode secar? Né? Pode ser lavado com alvejante? Não pode? Né? Formas de utilização. A informação preço, né? Então, justamente o custo. E quando eu falo preço, então, assim, esse preço é para pagamento à vista ou é para pagamento a prazo? Tem diferença entre preço à vista e preço a prazo? Tem incidência de juros se for para pagamento a prazo? Então, todas essas informações têm que estarem contidas também
quando a gente fala em preço do produto. E informação advertência, ou seja, quais são os riscos daquele produto? Se for um medicamento, quais são os riscos se a pessoa for diabética, se a pessoa, se for um alimento, e aí voltando a falar novamente naqueles alimentos com glúten. Então, nos alimentos com glúten, eu tenho que ter a informação, conteúdo, ou seja, informar se contém glúten ou não contém glúten, e eu também tenho que ter informação advertência. Por exemplo, informar que esse tipo, se tiver glúten, que alimentos com glúten, eles fazem mal, podem, às pessoas celíacas. Então, é uma informação advertência. Então, essas principais informações, elas têm todos esses objetivos, Então, é informar o conteúdo, informar a forma de utilização, informar o preço e informar eventuais advertências que se fizerem necessárias. Então, voltando ao exemplo do glúten, quando a gente fala em informação conteúdo, significa contém ou não contém glúten, que é obrigatório. E quando a gente fala a informação advertência, é informar que o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca. Isso o STJ já decidiu, em 2017, já tem um julgado onde diz que é necessário tanto a informação conteúdo quanto a informação advertência, e existe uma lei também que trata só justamente dos alimentos com glúten, para regulamentação disso. Certo? Alguma dúvida até aqui? Eu vou continuando, lembrando aquilo que a gente já fala para vocês. Como eu não estou vendo vocês, eu estou seguindo, ok? Não está conseguindo entrar? Deixa eu ver se... Pede para ela solicitar de novo, às vezes tem algum... Conseguiu? Que bom, que bom. Então, deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Então, com relação à oferta, lembrando que ela tem que ser ampliada, ou seja, não é da forma mais completa possível, e aquele rol do artigo 30 e do artigo 31 não são exaustivos, são meramente exemplificativos. Ela tem que ser clara, ela é indeterminada, porque ela vale para uma gama indeterminada de consumidores, e ela é vinculante, ou seja, ela vincula o fornecedor nos seus exatos termos. E havendo divergência entre a oferta, por exemplo, a oferta publicitária e efetivamente o conteúdo do contrato, prevalece a oferta publicitária, prevalece o conteúdo da oferta. Então, olha que relevância que a oferta tem para o direito do consumidor. Ela prevalece, inclusive, sobre o princípio do pacta sunt servanda. Então, prevalece o conteúdo da oferta em prol do que aquilo que está previsto no contrato. Então, havendo divergências, vai prevalecer o que for mais benéfico para o consumidor. Certo? Aí, continuando, e se houver recusa do fornecedor em cumprir a oferta? Então, se ele não quiser cumprir aquilo que ele efetivamente ofertou para o consumidor, principalmente a oferta publicitária, o próprio código nos dá uma saída, nos dá uma solução, que é o que está previsto lá no artigo 35. Eu gostaria, se alguém puder ler para a gente o artigo 35, que eu não estou com ele inteiro aqui, eu estou apenas com uma parte, se alguém puder abrir o microfone e ler o caput do artigo 35, aí depois eu leio os incisos. Alguém poderia ler o caput do artigo 35? Ninguém? Então, seguimos.
Oi, professor, Opa, eu leio para a senhora. quem está falando? O Arthur. Obrigada, querido, obrigada. Se o Pode ler. fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, e, e à sua livre escolha. Obrigada, querido. Então, olha como é importante o caput do artigo 35. Quando ele fala em oferta, ele está falando tanto em relação à informação, como ele está falando também em relação à publicidade. E aí, ele fala que o consumidor poderá alternativamente à sua escolha. Isso significa o quê? Que qualquer uma dessas possibilidades dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 35, quem vai escolher o que quer é o consumidor. Então, não é o fornecedor que vai dizer o que vai se acontecer. É o consumidor quem vai dizer se ele quer o cumprimento forçado da oferta, ou seja, você ofereceu e não quer cumprir, mas você vai cumprir sim, porque eu vou exigir que essa oferta seja cumprida nos exatos termos em que ela foi feita. Então, é isso que a gente fala de cumprimento forçado da oferta. É o consumidor se valer dos instrumentos processuais, né? Tutela específica, tutela de evidência, tutela de urgência, justamente para que esse direito dele possa ser concretizado, ou seja, que a oferta possa ser cumprida exatamente como ela foi feita. Então, é isso que a gente fala de cumprimento forçado da oferta, é obrigar o fornecedor a cumprir a oferta que ele mesmo fez, né? Então, isso é uma escolha do consumidor. Ou se ele, consumidor, aceita outro produto ou serviço equivalente. Então, se, por exemplo, o fornecedor ele ofertou uma determinada televisão, né, TV, por um preço, e aí o consumidor compra aquele produto, né? Ele faz lá, ele entra no site, faz toda a negociação, e aí depois o fornecedor não quer entregar, né? Se recusa a entregar, porque houve um erro no preço, ou porque, não tenho mais em estoque, mas ele não fez essa advertência, que era enquanto durar o estoque. Então, o consumidor tem o direito de exigir a entrega efetiva daquele produto, daquela marca, ou se ele fala, não, tá bom, você não tem, então eu quero outro produto equivalente. Eu aceito outro produto equivalente. Ou ainda, o consumidor tem direito a requerer a rescisão do contrato, né? Claro, com restituição do valor pago, monetariamente atualizado, inclusive com perdas e danos, inclusive danos morais, se for o caso, tá? Então, aí é o consumidor, gente, quem vai dizer, olha, eu quero a oferta cumprida. E então aquele sistema que muitas vezes as lojas usam, olha, a gente não tem mais esse produto aqui, mas a gente vai te dar um voucher, a gente vai te dar um vale, e aí você compra outra coisa. Isso é ilegal. Por quê? Porque, olha, se eu comprei e não estou recebendo, eu tenho direito de receber exatamente aquilo que eu comprei. Eu tenho direito de, se eu quiser, eu recebo outro. Ou, se eu quiser, eu quero rescindir o contrato e meu dinheiro de volta. Então, não é o fornecedor quem vai escolher uma dessas hipóteses aqui do artigo 35. É o consumidor que vai dizer qual que ele quer. Isso é bastante importante, porque muitas vezes o consumidor desconhece esse direito. Ele acha que realmente ele pode receber um voucher, ele pode receber um vale, né? Que é o fornecedor quem vai entregar um produto similar, que o fornecedor pode se recusar a cumprir se não tiver mais em estoque. Ele pode se recusar a cumprir se não tiver mais em estoque, se isso estiver muito bem advertido. E se eu tenho um site e no site consta lá no meu estoque eu vendo, eu tenho que dar meus pulos e entregar isso para o consumidor, tá? Essa é uma responsabilidade do fornecedor. Ficou claro isso? Então, esse artigo 35, ele é importantíssimo com relação ao regime jurídico da oferta. Tá? Então, leiam depois, releiam, até vocês observarem o seu teor exato, para que vocês vejam ali que é uma faculdade e é uma escolha do consumidor.
O artigo 32, ele fala da oferta de componentes e peças de reposição. Olha lá, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Então, esse artigo, ele fala justamente daquelas situações em que eu comprei o produto, mas ele parou de ser fabricado. Como é que fica, então, a questão das peças de reposição? Isso vale desde liquidificador, isso vale para computador, isso vale para celular, isso vale para veículo, né? Então, qual é a responsabilidade do fabricante? E aqui também é o fabricante e o importador, porque o importador é quem realmente insere aquele produto dentro do país, dentro do comércio do país. Então, é ele quem vai se responsabilizar justamente por essas peças de reposição. Veja, não existe um prazo fixo, né? O que se fala assim, cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. Não existe essa lei de forma clara. Nós temos a Lei 2181 de 1997, que no seu artigo 13 diz o seguinte: período razoável de tempo nunca pode ser inferior à vida útil do produto ou do serviço. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho um modelo de veículo que parou de produzir em 2019, certo? As peças de reposição desse veículo, qual é o período de vida útil de um veículo? 10 anos? 15 anos? Então, as peças de reposição, elas devem ser ofertadas por esse período, nunca inferior ao seu período de vida útil. Mesma coisa para um computador. Não posso, por exemplo, vamos pegar um iPhone. Eu não posso parar de fabricar o iPhone 6 e a vida útil dele é 5 anos e no ano seguinte não tem mais peça de reposição. Se bem que iPhone nem tem peça de reposição, né? Quando para de funcionar, mas é uma verdade, né? Então tem que ter um período razoável de tempo. E esse período razoável de tempo nunca pode ser inferior ao período de vida útil do produto ou do serviço, né? Aqui a lei é vaga, né? Porque período razoável de tempo é um conceito jurídico indeterminado, mas a gente precisa analisar aquele período de vida útil, né? Então, nós temos ali algumas situações que, claro, quem vai dizer em último caso é o próprio juiz. Muitas vezes vai precisar ali de uma aferição através de uma perícia, mas nós temos essa situação. Um veículo, período razoável seria aí uns 15 anos, uma geladeira, período razoável de tempo seriam 10 anos, né? Um freezer, e por aí vai, tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo? O artigo 34, ele está meio deslocado aí, mas vamos lá. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Então, o que esse artigo 34 ele quer dizer é que aqui vale a teoria da aparência. Então, se eu tenho lá uma franquia, né, se eu tenho alguém que representa determinada marca, essa marca, o fabricante, ali, o fornecedor, ele é solidariamente responsável junto com o seu representante, né, por eventuais ofertas, pelo eventual cumprimento da oferta, por eventual vício né, do produto. Com relação ao fato, a gente sabe que o comerciante só vai responder nas hipóteses do artigo 13, mas, assim, perante o consumidor, a cara do fornecedor, muitas vezes é o seu representante, é o seu franqueado, né? Então, claro que ele vai responder solidariamente também,
tá? E aqui a observação é: não possui valor jurídico perante o consumidor documento assinado por representante autônomo que tenha por objeto isentar o fornecedor dos atos que vier a praticar. Trocando em miúdos, o que significa? Até pode existir entre o representante e o fabricante do produto um contrato, uma relação jurídica que isente o fabricante de responder por prejuízos cuja origem seja do próprio representante. Só que esse contrato, ele vincula o fabricante e o representante. Perante o consumidor, eles continuam responsáveis solidários. Depois, numa eventual ação regressiva, aí esse contrato tem valor jurídico entre o fabricante e o seu representante. Mas perante o consumidor, eles respondem solidariamente, tá? Então, isso é bastante importante. E aí, para finalizar, a gente tem essa questão do anúncio errado, né? Do anúncio equivocado, né? O equívoco, ou seja, o erro no anúncio, quando ocorre por falha da agência, por falha do veículo, né? Do veículo de mídia, ou do próprio anunciante, né? A pergunta que a gente faz é motivo, né? Então, o equívoco, o erro do anúncio, é motivo para afastar o princípio da vinculação da oferta, que está previsto lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor? Então, havendo erro na oferta, seja com relação ao preço, seja com relação à quantidade, por exemplo, é suficiente o fornecedor falar: ai, desculpa, eu errei, então o preço não é esse, a quantidade não é essa. É suficiente isso? É suficiente esse pedido de desculpas? Ou o consumidor pode fazer uso lá do artigo 35, do cumprimento forçado da oferta? Essa é a minha pergunta para vocês. E aí, eu acho que eu vou começar a fazer chamada pela lista de presença, e aí eu só vou considerar presente quem responder. Ué, ninguém responde. Gente, se coloquem, vamos fazer um exercício de empatia? Vamos fazer um exercício de empatia? Se coloquem no lugar da professora. Eu estou aqui na minha casa. Estou com fone de ouvido. Não estou vendo vocês, porque aqui eu estou vendo a apresentação. Estou perguntando para vocês. Ninguém me responde. Qual é a conclusão que eu chego? Ou não tem ninguém, ou a conexão caiu, certo? Então, assim, é complicado para mim também. Por isso que essa reciprocidade, essa comunicação entre a gente é muito importante para o professor. Até para a gente saber se está no caminho certo ou não. Eu não sei nem se vocês estão entendendo, porque eu pergunto, ninguém responde. Às vezes eu tenho que ficar aqui esperando um cri, 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 para alguém responder alguma coisa para mim, quase implorar, né? Então, assim, se coloquem algumas vezes no lugar do professor. Eu me coloco muitas vezes no lugar de vocês também, eu sei, né? Mas, né, vamos tentar ser mais conectados no sentido de se conversar mais, ainda que seja por aqui, ok? Então, vamos lá. O Felipe falou... Oba, não entendi. A Ana Clara disse: acho que o consumidor pode fazer uso do artigo 35. A Fernanda disse: não é motivo para afastar o princípio da vinculação. Eu estava pensando na resposta. Como regra, gente, como regra, qual é a regra geral? Que o erro no anúncio, ele não afasta o princípio da vinculação. Ou seja, quem vai suportar o erro do anúncio? Ah, mas quem errou foi o estagiário. Sempre é o estagiário que erra, né? Quem errou foi o estagiário, na hora de digitar, ele digitou o preço errado.
né? E na hora de colocar lá a forma de pagamento, a quantidade, ele colocou a quantidade errada. Era duas, ele colocou 6. Não importa. Quem vai suportar esse erro do estagiário, esse erro do anunciante, esse erro do veículo, é o fornecedor. Então, essa é a regra. Se houver retratação logo após o anúncio, se houver retratação, Maurício, e não tiver nenhum consumidor que já tivesse adquirido esse produto, sim. Tá? Agora, se a retratação veio e nesse intervalo aí teve alguma aquisição, por exemplo, o preço era de uma unidade, mas ali estava como se fossem 2 unidades por aquele valor. Então, se nesse período entre a retratação houve aquisição de produto, o fornecedor é obrigado a cumprir a oferta. A não ser que se trate de um erro grosseiro. Não, eu entendi agora perfeitamente a sua colocação. E se por acaso saiu um anúncio de veiculação num jornal, por exemplo, não dá tempo de desfazer ou de colocar uma retratação, mas, porém, na loja, a pessoa, a concessionária coloca na loja bem grande lá, ó, tal anúncio de tal dia foi um equívoco. Mesma coisa, se a pessoa tiver o comprovante de que ela, naquele período lá, ela fez a aquisição, é obrigada a cumprir, a não ser que se trate de um erro grosseiro. Uhum. Tá? A partir da data em que houve a retratação, claro que dali para frente não, a retratação é válida, não tem problema nenhum, tá? Agora, se for um erro grosseiro, aí a gente tem que lembrar sempre do princípio da boa-fé objetiva. Então, se trata de um erro grosseiro, de uma discrepância, né, muito grande entre o valor do produto e efetivamente o valor da oferta, então, nesse caso, tem-se entendido que o fornecedor não é obrigado a cumprir a oferta, porque se trata de um erro grosseiro. Eu até trouxe esse julgado aqui para vocês. Olha só, obrigação de entrega de mercadoria, venda feita pela internet, relação de consumo. Divulgação de preço abaixo do real valor, aplicável à espécie, os princípios da boa-fé, equilíbrio e a vedação ao enriquecimento sem causa. Afastada a obrigatoriedade da oferta constante do artigo 30 e 35, inciso 1, o inciso 1 é o cumprimento forçado da oferta. Por quê? Porque aqui foi um erro grosseiro e, além do erro grosseiro, nós precisamos observar a boa-fé, o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa, né? Então, eu acho que esse caso era um caso de um veículo que, à época, custava R$ 13.500 e foi por R$ 1.300, né? Então, era uma diferença muito grande. Então, aí se considerou erro grosseiro. Então, aqueles anúncios mal redigidos em que o cara levava uma TV por R$1, por exemplo, dificilmente colaria nos dias de hoje. Sim. Agora, veja, aquela das Casas Bahias, tudo por R$1, eles faziam de forma, às vezes, proposital. Aqueles lá, quer pagar quanto? Teve casos das Casas Bahia, do quer pagar quanto, dela ser obrigada a cumprir a oferta de quanto a pessoa quisesse pagar. Porque ela usava o quer pagar quanto de uma forma realmente, tipo assim, quer pagar quanto? Vem aqui que eu cubro. Então, ela usava uma publicidade muito agressiva. Então, teve alguns julgados, em que efetivamente se obrigou o cumprimento da oferta. Porque quando ela falava que ia pagar quanto, ela estava assumindo o risco de que, se a pessoa falasse quero pagar R$1, ela tinha que vender por R$1. Esse caso específico das Casas Bahia, que é o que eu me lembro, teve alguns julgados em que ela foi obrigada a cumprir a oferta, né, de quanto a pessoa quisesse pagar. Porque como ela usava isso como uma publicidade muito agressiva, então, realmente, quem não se lembra daquele rapazinho falando, quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Todo mundo lembra, né?
Então, justamente porque ela assumia, então, o risco da oferta, né? Todo mundo lembra, não lembra daquele caso lá? Então, tem algumas publicidades que colam. Quando a gente for falar da aula de publicidade, tem umas questões bem bacanas, inclusive, né? Para a gente tratar sobre isso. Era muito engraçado ele. Ele ficou a cara, né, das Casas Bahia, aquele rapaz. Justamente porque era uma publicidade muito agressiva. Então, em vários casos, teve que pagar. Juliana, justamente, né? Ainda era algo bastante. Isso já tem uns 15 anos, no mínimo, né? Já faz algum tempo em que aquilo realmente foi utilizado. Na aula que vem, a gente vai começar a falar sobre a publicidade. E aí, um livro muito legal para quem quer conhecer um pouco, principalmente de neuromarketing na publicidade, é esse daqui, que chama. Deixa eu abaixar aqui. Vocês estão vendo a. Vocês não estão me vendo, né? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Parou a apresentação, né? Vocês estão me vendo agora? Esse livro aqui que chama A Lógica do Consumo. Ele é ótimo, esse livro. E ele é fininho. E ele fala... Esse Martin Lindstrom, ele é bem famoso no meio. E esse livro é ótimo. Fala sobre o papel do neuromarketing nas relações de consumo. Muito bacana. Pode fazer, Felipe. Pode falar. A NET fez uma propaganda enganosa. É legal que na aula que vem a gente vai ver a diferença entre esses dois termos, propaganda e publicidade. Vocês acham que significa a mesma coisa? Publicidade e propaganda são sinônimos? Vocês acham que sim? Cortou? O André, agora acho que não. Publicidade e propaganda não são sinônimos. Aham. Até vou parar de